Dando então prosseguimento, agora convidamos o engenheiro civil Vinícius Bernardino Travagin, professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Positivo, para proferir a palestra sobre matriz de decisão para a escolha do processo construtivo de túneis para corredores metroviários. Ele também é graduado em Engenharia Civil pela USP e tem mestrado em Engenharia Civil pela UTF-PR. Por favor, Vinícius, a palavra é sua. Bom dia. Primeiramente, uma honra estar presente aqui. Agradeço muito o convite aí das instituições que estão organizando o evento. E pretendo aqui fazer uma exposição bastante simples, uma contribuição bastante singela a esse debate necessário quando discutimos a questão do transporte, em particular em ambientes urbanos, como é o caso de Curitiba, uma cidade com a população que tem, uma cidade com a demanda de transporte que tem e com os já frequentes problemas de trânsito que também tem. Então, dentro desse enfoque, o meu propósito é mostrar, ou sugerir, na verdade, uma sistemática de decisão para a escolha do método construtivo de metrôs. Aquilo que o geólogo Hugo vai comentar na sequência, as possibilidades de métodos construtivos, em particular aqueles mais empregados na malha metroviária da cidade de São Paulo, a minha ideia é tentar buscar, dentro daquelas opções, como sair daquela situação com a solução otimizada para um dado contexto. Isso significa, portanto, deixar de tentar sair quebrar aquele paradigma de olhar para decisões de engenharia como sendo uma mera decisão de menor custo e partir para uma análise de busca de identificação dos benefícios que aquelas soluções acabam trazendo, dentro do que a própria mesa acabou comentando quando falava que é necessário buscar bônus e ônus nessas alternativas. Eu imagino que o maior desafio quando falamos em implantação de alternativas construtivas diferentes seja exatamente você conseguir identificar corretamente aquilo que sejam os benefícios, já que identificar custos é um procedimento relativamente consagrado. A parte de identificar benefícios já é uma coisa um pouco mais complexa, envolve a questão de custos ambientais, custos sociais, que muitas vezes são deixados de lado, até pelos processos licitatórios, são deixados de lado pela Lei 8666, são deixados de lado das conversas e dos debates quando falamos em tomada de decisão. Então, decide-se muito pelo que é o mais barato. A pergunta é, o que é esse mais barato? Por quanto tempo isso é mais barato? Será que na operação da malha metroviária isso de fato será mais barato? Então, são discussões que eu tento trazer à tona no sentido de romper um pouco com aqueles sofismas que acabam presentes, permeiam pela engenharia de túneis, em particular pela engenharia metroviária. Então, eu começo falando um pouquinho do que é o cenário que orienta a existência dessas obras, a existência e a implantação dessas obras metroviárias, e eu quero só restringir essa discussão, evidentemente, àquilo que é a construção subterrânea. Não vou falar aqui de linhas de superfície, não vou falar aqui de linhas elevadas, que são alternativas que não encontram não dão muita margem para debate. Isso é uma questão muito mais operacional, é uma questão que envolve outros aspectos. Restringindo, portanto, aquilo que são as alternativas subterrâneas, o que eu tenho como cenário, para apresentar como cenário orientador, é a existência de elevados índices demográficos, uma situação que é muito típica da cidade de Curitiba, típica também de outras grandes cidades no mundo, e a título de comparação, cidades como Tóquio, Moscou, Londres, Nova York, são cidades cuja malha metroviária excede as centenas de quilômetros de metrô. Enquanto que aqui no Brasil, tomando São Paulo como exemplo, a gente está falando em chegar à primeira centena, ou não sei se já chegamos à primeira centena, estamos em 70 e alguma coisa ainda, 71 quilômetros, se eu não me engano. Então, dentro dessa discussão, fazendo uma brincadeira de dividir extensão da malha por habitantes, a gente está falando aqui no Brasil em ter aproximadamente 2 centímetros, perdão, em particular em São Paulo, em ter aproximadamente 2 centímetros de metrô por habitante.
Isso para Curitiba, isso nos obrigaria a passar a pensar em metrô, não agora. Eu imagino que esse debate, ele, apesar de muito saudável, ele está vindo um pouco, está sendo um pouco tardio, no sentido de que pensar metrô é pensar num horizonte de 10, 20, 30 anos. Mas que bom que esse debate existe. A ideia é que, diante desse elevado índice demográfico, a gente possa, portanto, fazer a discussão a que se propõe esse evento. Um outro aspecto que orienta esse cenário é a carência que nós temos por infraestrutura. Dentre os aspectos de infraestrutura, o de transporte, evidentemente, um que acaba tendo um peso bastante elevado. A discussão é recente, está em voga essa discussão, como a mesa bem lembrou. A demanda pela superfície, por outras ocupações, talvez mais nobres, não sei se é essa a palavra, mas pelo espaço superficial, com residências, com instalações hospitalares, com instalações para ensino, com construções que não podem se dar no subterrâneo. Transporte pode se dar no subterrâneo, então entendemos que a superfície tem outras utilizações, talvez mais nobres do que necessariamente para o transporte. Temos ainda a necessidade de ocupação do subterrâneo como consequência de uma superfície com muitas pessoas, uma superfície com muita demanda de transporte e uma superfície com muita demanda de utilização, diversas utilizações. O que nos permite concluir que ocupar o subterrâneo é uma questão que, segundo alguns estudiosos, já deixou de ser meramente opcional. Hoje em dia, em particular para ambientes urbanos, isso passa a ser quase que obrigatório. Outro aspecto é a influência macroeconômica que temos, ou seja, oscilações de ordem macroeconômica acabam promovendo interferências de oscilações também na questão da implantação desse tipo de empreendimento, ou seja, se por um lado projetos, por exemplo, como a extensão da linha 2 do metrô de São Paulo datavam da década de 90, a ordem de serviço saiu em 2005, ou seja, tem toda uma influência macroeconômica nessa história, também uma influência política, que acaba orientando um pouco a tomada de decisão nesses aspectos. Isso também nos permite concluir o seguinte: existe, não só nesse tipo de empreendimento, como em qualquer outro de engenharia, uma relação indissociável entre o que é a técnica e o que é a economia. Os aspectos técnicos, muitas vezes dominados, ou seja, projeto de túneis, projeto de linhas de metrô, são aspectos que contêm alguns termos já consagrados. Por outro lado, a questão econômica que envolve isso, a questão de gestão que envolve esses empreendimentos, ainda carece de ser um pouco lapidada. E como há essa indissociação, como para qualquer decisão em engenharia, a gente acaba conciliando esses aspectos técnicos e econômicos. Para o metrô é igualmente necessário buscar manter essa indissociabilidade entre os dois aspectos, técnicos e econômicos. Finalmente, segurança e meio ambiente, que acabam norteando toda a implantação de seja qual for o empreendimento. Para encerrar esse cenário orientador, mais alguns breves aspectos. Começo pelas expectativas da sociedade. A sociedade, como a própria mesa lembrou, debate e questiona a implantação do metrô em Curitiba há um bom tempo. A sociedade tem expectativas em relação a isso, daí mais um aspecto que salienta a importância do debate que ocorre aqui hoje. Há ainda a necessidade de acomodação de exigências políticas, um vínculo que se pode estabelecer com aquilo que eu chamei de influência de aspectos macroeconômicos, a presença de custos usualmente elevados em relação a outros tipos de empreendimentos, a outros tipos de gastos do poder público, o fato de que tratam-se de projetos longos. Não me refiro aqui a projeto no sentido do design apenas, no sentido do papel, no sentido do cálculo, no sentido do dimensionamento. Me refiro a projeto no sentido de implantação. É possível imaginar que o que se terá de demanda de transporte para daqui 20, 30, 40 anos em Curitiba certamente é diferente da de hoje, o que nos obriga a pensar em metrô sempre no longo prazo, e não pensando na demanda que existe hoje, no protesto que existe hoje, no manifesto que existe hoje, e sim no protesto que poderá haver daqui 30 anos, o que evidentemente é um grande desafio. Para concluir, elevada interferência com redes de utilidades, o que nos obriga a pensar
se de fato mexer no subterrâneo ou como mexer no subterrâneo é a melhor forma, porque a presença de redes de utilidades, redes de saneamento, redes de telecomunicações, redes de quaisquer tipos nas imediações, bem próximas à superfície, porém escavadas, porém regiões subterrâneas, nos obrigam a pensar, será que construir, segundo a orientação, a predisposição de eixos viários, fazendo valas, será que isso é de fato mais interessante? Por barato, tecnicamente que seja, por barato no curto prazo que seja, então é o caso de se avaliar o quanto existem das interferências, é o nome que a gente costuma dar quando fala aí na presença de outras instalações, outras facilidades na região em que se pretende construir a linha metroviária. E a burocracia e impedimentos regulatórios, aí eu me refiro a questões legais que balizam todo esse processo. A gente está preso, está amarrado a isso, não é algo sobre o qual a gente possa discutir muito, mas sim buscar a melhor forma de se encaixar na legislação existente, nas burocracias existentes, por assim dizer. E, por fim, um ambiente competitivo. Não competitivo pensando do ponto de vista do poder público, não competitivo pensando do ponto de vista de quem toma a decisão pela implantação do empreendimento, mas sim competitivo pensando do ponto de vista de quem se propõe a construir, ou seja, das empreiteiras, ou seja, das empresas que entram em um processo de concorrência buscando fazer esse tipo de solução. A gente tem como exemplo recente a situação da linha 4 do metrô de São Paulo, em que, naquela condição, em um processo mais recente, houve-se a especulação, não sei se chegou a concretizar, de que empreiteiras do exterior estavam buscando, de algum modo, tentar se encaixar nesse tipo de projeto. Então, nesse sentido, reforça a ideia de que as empreiteiras brasileiras possuem concorrência, as empresas de projeto brasileira possuem concorrência. Nesse cenário de concorrência, a diferenciação também acaba sendo um aspecto importante, parte desse cenário orientador, evidentemente que amarrado ao item anterior, às questões burocráticas e legais. Bom, eu encerro essa questão esse breve preâmbulo com a ideia de que um método construtivo de metrô, escolher por ele, é uma decisão, talvez, do ponto de vista conceitual, tão simples quanto escolher se você vai utilizar formas metálicas ou formas de madeira, se você vai contratar, subcontratar mão de obra ou se você vai empregar mão de obra própria. São decisões tipicamente de engenharia, mas são decisões que muitas vezes a gente acaba tomando por mero feeling, a gente acaba tomando porque a gente sempre fez assim, porque a gente tem bagagem nesse tipo de alternativa, nesse tipo de solução, e é preciso buscar uma alternativa que concilie de forma otimizada o que são custos e benefícios para essa alternativa. É evidente que, teoricamente falando, aquela solução que apresenta a melhor relação entre custos e benefícios é aquela que deve ser escolhida. Dificuldade nessa história é identificar não o que são exatamente os custos. Essa é a parte que eu considero relativamente fácil, e sim identificar aquilo que são os benefícios de uma dada alternativa. Bom, por que discutir isso? Por que debater esse assunto? Por que tentar identificar qual é a melhor alternativa? Eu cito algumas pessoas que acabaram se pronunciando a respeito, que acabaram dando seus depoimentos a respeito dessa questão, e eu trago, por exemplo, como talvez um relato de grande impacto, o relato do professor Vitor de Mello, que quando disse, é evidente que há um certo tempinho, em 1998, mas disse lá que ele não encontrava, até aquela época, relatos de alternativas que comparavam, estudos que comparavam soluções alternativas para a construção de metrô. O fato de não encontrar estudos é algo minimamente temeroso, no sentido de que, se eu não encontro estudos de alternativas, como que até hoje eu fiz? Como até hoje a sociedade construiu o metrô sem comparar alternativas diferentes? Sem estudar, sem colocar na ponta do lápis, sem ver quanto custa e sem ver quanto se tem de benefício. Outro aspecto interessante, falado por Nord em 2006, o que ele disse? Que a escolha é uma escolha distante do óbvio. Quer dizer, ainda que conceitualmente simples, buscar custos e benefícios, a gente tem uma certa distância daquilo que parece ser o óbvio. Eu dou como grande exemplo a preferência que muitas vezes se tem pela construção por recobrimento de vala, uma situação em que fazer uma vala, fazer uma trincheira em uma região de uma praça, em uma região de uma avenida ou uma rua,
é algo que muitas vezes é considerado satisfatório, é considerado interessante, e é considerado muitas vezes óbvio. A questão é que, não, isso não necessariamente é óbvio, porque existem aspectos adicionais a serem considerados. A ideia é que eu comente um pouco desses aspectos mais ao final da apresentação. Ou ainda, o temor do risco inquantificado ou puro marketing de quem está envolvido com essa história. É evidente que o polemista Vitor de Mello, um professor que sempre foi muito polêmico nas suas declarações, ele traz essa questão aqui de forma até um pouco provocadora. Quer dizer, apesar de provocar, eu não acho que a gente possa necessariamente desconsiderar a questão toda. Ou seja, precisamos sair, nos afastar dessa questão do marketing, do risco inquantificado, e buscar uma solução que seja de engenharia. Temos ainda processos licitatórios conturbados, temos ainda soluções ruins e litígios entre contratantes e contratados. Temos, por outro lado, em função desse contexto, túneis que, se estão de pé, se estão funcionando, muitas vezes são mais caros do que deveriam, ou, quando não o são, uma situação de graves acidentes. Mais raro, evidentemente. Finalmente, dentro dessa justificativa para a discussão, a ideia de que, muitas vezes, as obras não são justificadas com análises de custo e benefício. São obras justificadas com critérios talvez escusos, talvez um pouco heterodoxos, que a gente pretende justamente tentar mitigar na discussão de hoje. Bom, apesar da gente notar na engenharia de túneis, em particular nas aplicações metroviárias dela, alguns avanços, em particular na parte de cálculo, em particular na parte de tratamento de incertezas, com os sistemas de apoio à decisão desenvolvidos pelo MIT, e na parte de construção, com avanço de equipamentos, com técnicas construtivas, a gente tem uma carência exatamente na parte que diz respeito à gestão desse empreendimento. Ou seja, qual é o método construtivo mais adequado? Nesse aspecto, a gente não encontra os mesmos avanços que a gente percebe nos procedimentos de cálculo, a gente não encontra os mesmos avanços que percebemos, por exemplo, nas questões de projeto ou na modernidade toda de uma máquina de escavação, por exemplo, de uma tuneladora ou coisa do tipo. Nesse sentido, entendo que essa seja uma zona de penumbra para esse tipo de situação, e discutir o método construtivo é exatamente buscar a solução otimizada no sentido de tentar clarear um pouco o que é essa zona de penumbra. Para isso, eu procuro identificar quais são os fatores que interferem nessa decisão. Ou seja, baseado em que eu vou escolher por um método construtivo ou por outro. Quais são os parâmetros que balizam a minha discussão? Eu estou listando aqui alguns parâmetros relativamente mais imediatos, alguns parâmetros que são um pouco mais evidentes. Há fatores que são um pouco mais pormenorizados, que são um pouco mais detalhados. A ideia, como é iniciar a discussão, eu trago alguns fatores que considero um pouco mais evidentes. Eu vou comentar individualmente cada um deles. Falarei, então, de algumas características do maciço a ser escavado que acabam causando algum tipo de interferência nessa tomada de decisão. Falarei ainda da cobertura sobre o maciço do túnel, o quanto de maciço há sobre a cobertura do túnel como um parâmetro balizador dessa discussão, como é a ocupação da superfície, a seção transversal do túnel, se variável ou uniforme, se grande ou pequena, se de geometria complexa ou de geometria simples. Nesse sentido, acaba sendo um balizador também, ou seja, se eu tenho uma região de transição dentro do meu túnel, uma região em que eu saio de duas vias singelas e entro em uma via dupla, eu tenho uma necessidade de alterar, de compatibilizar, fazer uma transição entre dois modelos de túneis diferentes. Ou seja, há métodos mais adequados a isso, há métodos menos adequados, e há métodos inviáveis para isso. Portanto, é um parâmetro que interfere também. E complementarei a discussão expondo o quanto a extensão do túnel interfere na tomada de decisão, a taxa de avanço requerida, ou seja, o quão veloz precisa ser o meu método construtivo, como um definidor também dessa questão, e a modalidade contratual da obra, bem como o custo. E quando eu for falar de custo, a ideia é que eu fale de custo não apenas no âmbito do custo técnico, não apenas no âmbito do custo de implantação, e sim
custos outros que muitas vezes acabam não sendo monetarizáveis nessa história. Bom, quanto a características do maciço, bem simplificadamente, a ideia de que identificar se o maciço é solo ou rocha é um definidor. Ou seja, tenho métodos de solo, tenho métodos de rocha. Grosseiramente falando, muito grosseiramente falando, é por aí a discussão. Mas vai um pouquinho além. O que eu quero dizer com isso? Em sendo solo ou em sendo rocha, é preciso que a gente tenha como parâmetro aquilo que é considerada a escavabilidade desse maciço. A gente tem alguns parâmetros consagrados, em particular o parâmetro índice Q, como escavabilidade das rochas, como um índice consagrado para nos permitir tomar a decisão com um pouco mais de racionalidade, no sentido de que, tecnicamente falando, é um índice que nos permite dizer se é mais ou menos escavável, o quão mais interessante é um método ou outro, do ponto de vista da facilidade de escavá-lo. Ainda dentro do maciço, a sua variabilidade, ou seja, um maciço que ao longo do traçado do túnel, muito variável, é um maciço que obriga-me a implementar um método construtivo que comporte essas variações. Por outro lado, um maciço uniforme é um maciço que me permite, por exemplo, usar técnicas mecanizadas, técnicas em que eu não conseguirei, por ser uma máquina, um grande maquinário, modificá-la muito frequentemente ao longo do percurso e que, portanto, me habilita a usar esse maquinário pesado, muitas vezes de investimentos extremamente elevados. Quando a gente fala, ainda dentro desses aspectos de comportamento do maciço, a questão do tempo de autossustentação dele, ou seja, aquilo que rege, aquilo que comercialmente, talvez, internacionalmente, talvez, conhecido como método NATM, é aquilo que basicamente rege todo esse princípio. A ideia de que o quanto o solo se autossustenta. Obrigado. O quanto o solo se autossustenta, no sentido de que o tempo que ele se autossustenta é necessário para se conhecer pela convergência entre sustentação, deformação, pela realização de trabalho pelo próprio solo, o quanto de energia se dissipa nesse processo para definir o quão